Olá, aqui é o Vinícius, Pode Fora do Vinícius no ar com mais um videozinho. Hoje, no dia 19 de setembro de 2021, centenário do educador Paulo Freire. Eu não podia não fazer um vídeo sobre o centenário do grande educador, que é ainda Paulo Freire, que continua vivo, né? Enquanto autor, né? Sempre vai ser eterno nesse sentido, né? Sua vida se foi, mas a gente sempre, né, lendo Paulo Freire, usando Paulo Freire, ele é a grande influência, né, na educação brasileira, com certeza, a ponto de a gente ver, inclusive, né, muitos, até mesmo colégios militares do Brasil, para quem não sabe, usando, né, metodologia do Paulo Freire, mesmo sem citá-lo, entendendo, né, compreendendo que a forma, né, como ele trata a educação, como ele problematiza também o ensino de modo geral, e essa sua concepção dialética, né, no que se refere à questão da relação professor e aluno, conhecimento. Vou ter detalhes aqui a respeito da obra do Paulo Freire, até porque eu não sou especialista em Paulo Freire, eu sou somente um professor, né, que indiretamente tem Paulo Freire como referência, mas não sou especialista nele. E ele que recentemente vem sendo muito combatido, né, por uma direita um tanto raivosa, um tanto completamente assim translocada, né? E eu sinto que quanto mais um autor ele é apedrejado, quanto mais ele é criticado, quanto mais assim pessoas de repente entram em pânico quando batem de frente com o autor, com a personalidade, só mostra o quanto que ele é forte. E Paulo Freire mostra o quanto que ele é forte até hoje, né? Agora com seus 100 anos. 24 anos depois de seu falecimento. 24? 24. Olha, eu sou sincero. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, o Paulo Freire morreu em 97. E eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu tinha uma professora de espanhol. Eu já tinha espanhol na escola, no ensino médio naquela época. Minha escola, ela tem uma escola que inovava, que não era obrigatório o ensino de espanhol, mas nós tínhamos aula de espanhol no segundo colegial. E essa professora, ela era uruguaia, e ela comentou, né, a respeito da morte do Paulo Freire, e os alunos na ocasião, meus colegas, nenhum deles sabia que era Paulo Freire. Até aquela classe média alta alienada, né, de São José dos Campos, enfim, os jovens ali não o conheciam. E nem para poder falar mal, até porque não havia essa crise política, né, de hoje em dia, que o Paulo Freire ficou famoso até mesmo entre os ignorantes em função esse comportamento assim ignóbil, né, da extrema-direita. E naquele mesmo ano, até mesmo, foi quando faleceu também o Darcy Ribeiro, morreu no mesmo ano, 97, e ela também perguntou do Darcy Ribeiro, as pessoas não sabiam. Eu sabia um pouco sobre Paulo Freire, não sabia muito não, confesso, eu também tinha meu nível de alienação. Mas como eu gostava de história, pensava em ser professor e costumava ser uma pessoa até que gostava de ler jornal e outras coisas que eu já lia já, eu me lembro até hoje do dia que ele faleceu, né? Que até o Jornal Nacional fez uma matéria especial para ele, reconhecendo a sua importância, e não assim relacionando com questões que envolvia a ditadura militar, até porque a Rede Globo sempre manteve o seu padrão Globo de qualidade de narrar fatos, episódios e prestar homenagens sem criar polêmicas, né? Sempre de uma forma assim, educada, vamos falar assim. E eu me lembro que as coisas assim, na ocasião, eu soube do seu falecimento, e me lembro também daqueles meus colegas que não sabiam que era Paulo Freire, não que fossem obrigados a saber, mas enfim, né? Eu sinto que talvez seus pais fossem obrigados a saber. Não sei se os seus pais sabiam quem era, mas meus pais sabiam que era Paulo Freire, certo? Isso é bom. Olha, e depois eu lamento muito que assim, quando eu fui para a faculdade de História, na Unicamp, eu estudava no prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, que até eu chamo de IFISH, né? Se pronuncia a sigla como se fosse uma palavra, IFISH. E eu fazia as matérias de licenciatura na Faculdade de Educação, que chama atualmente Faculdade de Educação Paulo Freire, que recebeu esse nome em 2019, né? Como não só pela homenagem, né, ao Paulo Freire, mas também pela provocação, porque não precisa nem dizer quem que era o presidente já empossado em 2019. E eu fiquei orgulhoso, né, de saber que eu tenho o diploma de licenciatura da Faculdade de Educação Paulo Freire, que não tinha esse nome naquela época, agora tem. Mas eu me lembro assim, que havia que eu lamento muito, porque o prédio
o prédio onde estava o curso de História e o prédio onde estava a Educação, naquela ocasião eles pouco ou nada conversavam. Hoje em dia houve uma aproximação, sim. Mas eu me lembro que era assim, a gente fazia as matérias de licenciatura no prédio de Educação e fazíamos as matérias de teóricas, vamos falar assim, no curso, no prédio onde ficava a História. E havia um tipo de comentário dos nossos acadêmicos de História, professores, de que não era, obviamente, regra, né? Não eram todos, claro, mas havia muitos ali que olhavam o ensino básico, sabe, com ares de arrogância, porque, olha, se você quiser ficar próximo de mim, venha ser um pesquisador, né? Que você vai progredir, se fazer um mestrado, um doutorado, quem sabe até mesmo futuramente tornar-se, né, um professor universitário, quem sabe até aqui na Unicamp, mas se você não tiver talento suficiente, for uma pessoa assim um tanto mediana, você pode ser feliz sendo professor de ensino básico. Aí você vai lá na pedagogia, né, e faz os seus cursos de licenciatura. Isso não era falado dessa forma, obviamente, mas havia esse climão, né? Eu estou aqui interpretando o que acabava acontecendo entre professores e também alunos que já ficavam também com esse ranço, né? Eu costumo dizer que os alunos têm um problema deles assimilarem muito mais os preconceitos dos seus mestres, professores, do que, na verdade, assimilarem os seus conceitos. Isso é uma coisa que chama atenção. E na época que eu estava no curso de História, havia um revisionismo, né? Uma crítica a uma tradição, não do curso de História da Unicamp, mas assim, havia na ocasião, eu me lembro, estava muito assim em voga o pós-modernismo, vamos falar assim, as leituras mais, seria assim, autores como Michel Foucault, Derrida, Deleuze, né? Autores, que é bom citar aqui, autores fantásticos, incríveis, eu gosto de todos eles, né? E enquanto que havia uma crítica, né, que era muito mais em relação ao curso de Ciências Sociais do que, na verdade, ao curso de História, porque o próprio curso de História, mesmo com a História Social da Cultura, que era um pessoal que era mais influenciado pela linha do E.P. Thompson, e um pouco também pelo Hobsbawm em função da História Social do Trabalho, que era a linha de pesquisa, mesmo esses autores até que usavam, que eram assim, marxistas na sua influência, já era um marxismo, no caso, já... Vou falar renovado, que não é que o marxismo vai ser renovado, que ele vai dando a entender que o que você escreveu antes está atrasado, não é isso. Mas assim, autores que já dialogavam com outras áreas, vamos dizer assim, com outras linhas de pensamento, enquanto havia uma tradição do marxismo, que houve sim, que era mais assim, concentrada, mais assim, direcionada na questão ora da luta de classes em si, né? Ora, de certa forma, um tanto mais assim, Lukács, mais assim, o Althusser, em algumas passagens, mais estruturalista, né? E por mais que houvesse assim leituras mais assim, mais atentas, mais avançadas, assim, havia, curiosamente, vou resumir aqui, havia um clima assim de que, olha, aquele trabalho que ainda existe ali nas ciências sociais, né, o pessoal ligado ao CEMARX, é um trabalho que precisaria de uma arejada, eles estão muito assim, old school na abordagem e tudo mais. Havia esse tipo de comentário, né? E eu me lembro que, em função disso, curiosamente, o Paulo Freire, ele era um dos autores que a história, pelo menos o prédio da história, estava assim, entendendo que era um autor que já deveria assim ser lido com certo cuidado, um autor assim de um outro tempo, de um outro momento, né? Um autor que estava assim um tanto datado, havia esse climão. E eu só fui conhecer o Paulo Freire mesmo no meu último ano de graduação, em que eu já estava com uma pesquisa já adiantada na parte de América colonial, trabalhando com crônica, com cronistas como Bartolomé de las Casas, América Espanhola, e eu me lembro o quanto que eu me encantei, falei, nossa, poxa, demorei 3 anos para poder ler o Paulo Freire, agora eu estou lendo no último ano no estágio, né? E eu falei, por que eu não li o Paulo Freire antes, né? Por que eu não li ele antes? Na ocasião eu pensei isso.
Mas assim, mesmo assim, eu não pude assim compreender a grandeza do Paulo Freire, porque eu passei um tempo como pesquisador, né? Tinha bolsa do CNPq, fiz mestrado, e só depois eu caí de cabeça no ensino básico mesmo. Eu comecei no ensino básico para valer aos 27 anos. Eu cheguei a dar aula, né? Até durante a graduação, mas eram aulas esporádicas, né? Sem carteira assinada, não era uma coisa assim muito regular. Mas eu fui só tornar um professor assim de ensino básico com regularidade quando eu tinha 27 anos. E hoje, né, depois de 14 anos, eu sinto, né? Eu compreendo a força e a importância do educador Paulo Freire, justamente por ter se tornado, né? Eu ter me tornado, perdão, um professor extremamente assim próximo dos alunos, né? Eu descobri, por exemplo, que eu tinha uma facilidade que eu não imaginava de trabalhar com o ensino fundamental 2. Por incrível que pareça, eu percebi o quanto que os jovens de 11, 12, 13, 14 anos são pessoas com quem eu me relaciono melhor, né? E eu sinto que até no que eu trabalho, assim, inclusive eu trabalho tanto com a classe média alta, né, como professor de ensino básico, como também trabalho com as classes mais baixas, que eu também sou professor do ensino público. E eu uso e me lembro do Paulo Freire praticamente todo dia. Se eu não me lembro diretamente, eu sempre estou ali usando as suas leituras, né, usando, né, a sua pesquisa, e vejo nele uma referência constante. E é engraçado porque parece que quanto mais assim eu amadureço, quanto mais eu aprendo, quanto mais assim a minha vida vai, como professor, vai se prolongando, eu vejo o quanto que o Paulo Freire, não está nem um pouco datado, o Paulo Freire é extremamente atual, né? E eu me lembro quanto que havia é normal que haja rivalidades assim entre correntes de pensamento, né? No nível, na academia, épocas, modismos, tendências, né? Até porque esses autores pós-modernos que eu citei aqui, eu uso muito eles. Michel Foucault é um autor que tem muita influência na minha vida como professor e como pesquisador também. Eu fui aluno da Margarete Hago com muito orgulho, adoro a Margarete, e o quanto que ela me estimulou, né, a ler o Foucault. E eu vejo que esses autores, não vou especificar falar de Foucault aqui, de Derrida, porque vai ficar muito estranho, até porque eu não sou... Eu sei falar mais do Foucault, Derrida e Deleuze eu precisaria reler um pouquinho. Mas eu ainda prefiro que a gente leia autores assim como Foucault e também autores mais estruturalistas, né, como eu citei aqui o caso do Althusser, não numa perspectiva da rivalidade, mas sim daquilo que a gente pode assimilar de melhor em cada autor, né? Sem ficar colocando um em choque contra o outro. Existia muito isso naquela ocasião, até porque existe sim, porque no que se refere ao debate, à discussão, né, é normal que haja sempre os contrapontos, as discordâncias, mas parece que o aluno, né, o jovem, ele não está maduro o suficiente para poder cair de cabeça, né, nessas questões, e ele acaba, sem perceber, vestindo camisa, sabe assim, ficando mais assim fanático numa corrente, né? A gente precisa ter um pouco de maturidade, humildade e reconhecer o quanto que nós aqui, quem aqui foi professor e tem mais ou menos a minha idade, quando eu tinha 20, 21, 22 anos, a gente também falou muita besteira, meteu os pés pelas mãos em muita coisa, não é? E eu me lembro que, em função disso, demorou um bocadinho para mim para eu poder conhecer a força e a importância do Paulo Freire. E é isso, né? E eu acho que a questão do governo de não querer homenagear, de não querer citar, né, o centenário do Paulo Freire, lembra muito o episódio do grande Chico Buarque de Holanda, né, que não teve o prêmio Camões que ele recebeu ali, assinado por Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que você não ter o seu prêmio Camões não ter assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e você simplesmente querer ser negado e escondido também pelo Bolsonaro, para alguém como Paulo Freire e alguém como Chico Buarque, é motivo de orgulho, né? É motivo de orgulho, sim. E é isso. Paulo Freire continua vivo. Eu tinha que fazer um vídeo sobre o grande Paulo Freire. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Quer me conhecer? Eu sou o Vinícius. Esse aqui é meu portfólio. Se inscreva no canal e ative notificações para poder receber sempre novos vídeos. Um abração, tudo de bom, tchau, tchau.